Hoje a gente vai tratar de um assunto que vai dar base para as 3 próximas ministrações, né? O Eric falou que era um seminário, então o formato de seminário, para quem não sabe, é o seguinte: eu faço a apresentação do assunto e os irmãos, no final, é aberto para as perguntas, né? Então, os irmãos podem fazer as suas anotações e, se eu não souber, o Eric responde. Bom, a gente vai tratar de um assunto aqui bem histórico, tá? Então, tem uma característica de historicidade da igreja cristã. O principal fato é de que esse acontecimento ocorreu há 1.700 anos atrás, precisamente no ano de 325. Tá? Então, completou 1.700 anos no ano passado. Tá? E ele é baseado exatamente numa controvérsia que ocorreu no meio da igreja, que, afinal, decidiu a nossa fé. É um fato tão forte esse, que ele serve como base para a nossa fé. E aí a gente vai, no decorrer dessa apresentação, demonstrar exatamente isso. Não é uma peça teológica, pura e simplesmente, tá? Não é alguma coisa só teológica ou acadêmica que a gente vai falar, mas é baseado especificamente na defesa da nossa fé. E aí, tem aí uma pergunta bem grande, né? Por que essa controvérsia que aconteceu lá em 1.700 anos atrás definiu a nossa fé? O que é que a gente tem a ver com isso, né? É fantástico a gente descobrir que todo o alicerce que a gente tem de cunho teológico na nossa ortodoxia define até hoje a identidade de Cristo para nós. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e todos nós vamos recitar esse versículo. Por favor, todos já abriram? João 1, já era para saber de cor, né? Vamos lá? No princípio... Bom, exatamente isso aí é que vai definir toda a nossa conversa aqui, tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, tá? É exatamente esse ponto de partida que vai definir a nossa fé em Jesus Cristo, tá? E aí a gente tem uma questão bem forte para colocar, porque em cima dessa ideia de que Jesus é o Verbo, a gente vai apresentar para vocês exatamente essa frase: se errarmos sobre quem é Jesus, a gente erra sobre tudo. Tá? Então, essa é uma vamos dizer assim, uma perspectiva das ideias que surgiram à época, mas que até hoje ainda perduram, né? Então é por isso que a gente precisa, como igreja, estar sempre estudando e compreendendo para que a gente aprenda a defender a nossa fé, tá? Lá em Nicéia, esse concílio ele ocorreu lá em 325,
E surgiu alguns questionamentos sobre a compreensão de quem era Jesus, né? Como quando Jesus perguntou lá em Mateus, né? Agora acho que é 12, se eu não me engano, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que sou? Né? Essa pergunta ecoa ainda hoje, né? Pedro foi atrevido e disse: você é o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas lá em Niceia, apareceu essa mesmo questionamento de outra forma, tá? Se Jesus é plenamente Deus ou se ele é um ser subordinado a Deus. Se Jesus é eterno como o Pai ou se houve um tempo em que ele não existia, ou seja, ele foi criado. Se ele é verdadeiramente digno de adoração ou se a gente está incorrendo em idolatria, adorando uma criatura, tá? Então, quando Jesus pergunta lá aos discípulos: quem dizeis que eu sou? A gente precisa reconhecer que fugir de uma resposta clara não é uma opção viável para nós. A gente precisa ter essa resposta na ponta da língua, tá? E exatamente isso a gente vai voltar agora um pouquinho no tempo para analisar o que aconteceu lá na Niceia, né, na cidade de Niceia, e que precisou de uma intervenção dos bispos da época para que esse conceito fosse estabelecido como um fato ortodoxo, tá? A gente precisa compreender que Niceia é um cenário muito importante e bem forte. Por quê? Porque aquela época decorria alguns anos da perseguição aos cristãos, principalmente pelo Nero e pelo Diocleciano. O Nero, irmãos, eu não sei se vocês sabem da história, mas o Nero era um rapazinho tão bonzinho que ele colocava betume nos cristãos, tocava fogo para poder iluminar os seus jardins. Então, a perseguição aos cristãos era nesse ritmo, tá? Ele besuntava de uma espécie de petróleo, né? Tocava fogo para poder iluminar os seus jardins. Mas o que ocorreu foi que em 313, depois da conversão do Constantino decretou em 313 um edito dizendo que a religião cristã era a religião do império. A gente não vai entrar nesse permeio aí desse decreto, porque não é o assunto da nossa lição. Mas a gente compreende, e aí vocês vão compreender comigo também, me ajudar nessa compreensão, de que Deus usa a quem Ele quer. Até o diabo, segundo os teólogos da nossa confissão, obedece a Deus. Até o diabo faz o que Deus quer que ele faça. Então, Deus tem o controle de todas as coisas. Então, o Nero fez as presepadas dele, o Diocleciano continuou, mas Deus levantou um Constantino que decretou dizendo que a religião cristã era a religião do império. Por que é que eu preciso dizer isso? Porque quando ela se tornou uma fé protegida, ocorria que essa perseguição deu uma parada. Só que apareceu os problemas internos que não eram tratados pela igreja. Então, nessa parada da perseguição, a igreja começou a pensar em si mesma. E quando ela começou a pensar em si mesma, esses tipos de problemas começaram a aparecer, né?
divergências teológicas, crise de identidades, que antes eram debatidas em menor escala, agora ameaçavam rachar a igreja com força total, né? E aí o Constantino, mais uma vez, ele era um líder político astuto, ele precisava se manter no poder e ele, para manter a estabilidade política e religiosa do seu império, ele determinou que ocorresse esse primeiro concílio, essa primeira reunião dos bispos para definir questões teológicas básicas. A principal dessa reunião de Nicéia é esse conceito de quem era Jesus. Tá? Então, o grande acontecimento foi que a igreja tinha crescido rapidamente, havia uma unidade, havia uma necessidade de uma unidade na decisão a respeito de algumas questões, e sendo essa a principal, que era a discussão acerca de quem era Jesus. Por que isso? Porque apareceu um rapaz que era um pregador presbítero lá de Alexandria, e que ele tinha um conceito que ele colocou como que houve um tempo em que o Filho não existia. Tá? Então, isso realmente era uma bomba teológica que ele colocou. O nome dele era Ário. E aí, irmãos, é preciso que a gente aprenda, inclusive, ao fazermos alguns julgamentos, a não condenar as pessoas. Por quê? Porque Ário, apesar dele ter essa ideia, ele era um excelente pregador, ele pregava Cristo, ele era um excelente teólogo, ele tinha discussões muito boas acerca da fé, mas, nesse aspecto da discussão de quem era Jesus, ele apresentou essa informação e muitas pessoas foram na onda dele, né? E o que é que ele dizia? Dizia exatamente que houve um tempo em que o Filho não existia, então a proposta que ele apresentava é que Jesus era apenas a primeira criatura e a mais incrível criatura que Deus tinha criado. Tá? Então, a base do arianismo, ou da ideia de Ário, era que Jesus não era Deus e era sim uma criatura. Mas qual é o verdadeiro perigo do arianismo? Bom, a gente tem pelo menos 3 perigos que se apresentam, tá? O primeiro é que, se essa frase dele, de que Jesus era uma criatura, que foi uma criatura especial, mas era criatura, foi criado por Deus, se isso fosse aceito, essa ideia de que houve um tempo em que o Filho não existia, Cristo era uma criatura, a primeira coisa era que a revelação não seria possível. Por quê? Porque se Jesus é uma criatura finita, ele não pode revelar plenamente um Criador infinito. A criatura não pode revelar um Deus todo, né? Todo-poderoso, todo poder, toda glória, toda honra. Não tem como, a criatura não tem essa capacidade, né? A gente não poderia nunca conhecer a Deus como Ele realmente, porque o mensageiro seria, por natureza, diferente daquele que o enviou. Tá? A segunda falsa informação era que a salvação também ela seria impossível. E este é o ponto mais crítico, irmãos. Por quê? Porque se a salvação, se a criatura finita não pode pagar a dívida infinita do pecado contra um Deus infinito, a nossa salvação estaria totalmente comprometida. Tá? Então, como é que uma criatura poderia pagar
contra um Deus infinito um pagamento infinito. Jamais, né? Se Jesus não é Deus, então a nossa salvação estaria irremediavelmente comprometida. E por último, se Cristo é uma criatura, por que é que a igreja esteve há tantos séculos adorando a Cristo? Se ele é uma criatura, vai de encontro à adoração ao único Deus. Ok? Então esses três perigos, esses três perigos do arianismo, eles nos revelam que quem Jesus é determina o que a salvação é, tá? Porque era isso que a igreja precisava responder, né? Então a reunião foi para definir isso, se a revelação era possível, se a salvação era possível, se a adoração era possível, se Jesus fosse apenas uma criatura. Lá na reunião, lá em Nicéia, se reuniram 318 bispos, e aí tem uma curiosidade, não sei os irmãos, mas esse número 318 aparece outra vez na Bíblia. Alguém tem assim uma ideia de onde é que aparece 318 homens? É com uma curiosidade. Gideão, mas que seja específico assim, de homens, 318. Abraão. A Bíblia fala, eu esqueci, Gênesis 15, versículo 2. Dê uma olhada aí, só por curiosidade. Gênesis 15, 2. A Bíblia fala que Abraão, ele tinha 318 homens valorosos. É só uma referência como curiosidade, porque a Bíblia é tão repleta de curiosidade, irmãos, que a gente deixa, às vezes, de ler uma cronologia bíblica ou uma genealogia bíblica, e às vezes a gente perde o que as bênçãos de Deus têm para nós. Mas está lá, Gênesis 15, 2, tá? E fala a respeito de 300, é uma curiosidade. Eu não sabia dessa de Balaão, não, e eu não sabia dizer se era certo. Essa eu tenho certeza aqui, tá? Então, esse número de 318 bispos, eram homens que sabiam profundamente o valor da fé. Alguns deles carregavam marcas, né, das torturas sofridas durante as perseguições passadas. E eles, em nome disso aí, eles se apresentaram para decidir, né, a respeito dessa difícil decisão teológica acerca da teoria do ário, né? Do arianismo. É interessante que nessa reunião surgiu um diácono que ele não tinha direito a voto, né? Mas que ele se apresentou com uma paixão muito grande pela clareza teológica que ele tinha, e ele, naquela disputa, ele apresentou uma palavra única, precisa e inequívoca que fez a fé cristã ser como hoje é. É exatamente a palavra eu vou tentar ler ela aqui para vocês. Quando os arianos apresentavam essa semelhança de Deus com Jesus, ou de Jesus com Deus, eles falavam, é grego isso aí, homoiousios, tá? Homoiousios. O Atanásio, o diácono lá, ele disse, não é homoiousios, é homozios. A ênfase, por causa de uma letrinha, tem um significado totalmente diferente. E a partir dessa
discussão teológica apresentada pelo Atanásio. Ele, mais uma vez eu digo, ele não tinha direito de voto, mas ele apresentou essa palavra dizendo que era isso que significava a urgente busca por uma palavra que representasse como é que Jesus era. Qual é o significado da palavra? O homoiousios, né, dizia que Cristo era semelhante ao Pai. O homozios é que Cristo era da mesma substância do Pai. Tá? Então, essa discussão foi exatamente a palavra que salvou a igreja, né? Porque essa escolha apresentou uma aposta que, apesar de ser um risco muito grande, ela definiu. Por que é um risco muito grande? Porque essa palavra não aparece na Bíblia. Tá? Então, assim, parecia que essa palavra, por não aparecer em nenhum momento na Bíblia, não teria como ser discutida. Mas não é que não exista referências bíblicas que definam que Jesus é homozios e não homoísios. Tá? As referências bíblicas, inclusive a que a gente leu aqui, João 1:1, é especificamente esclarecedora de que Jesus é da mesma substância de Deus. Tá? Então, o Filho não é meramente parecido com o Pai, mas Jesus é o próprio Deus em essência, sendo Deus na mesmíssima medida que o Pai é. Bom, como é que eu explico mais claramente acerca desse homoísios e desse homozios? Homozios é aquilo que é semelhante. Aí você imagine, é difícil agora imaginar isso, mas é a coisa que me surgiu. Uma nota de R$100. Por que é difícil, né? Todo mundo usando o Pix, ninguém nem lembra mais como é a nota. Todo mundo usando dinheiro digital, ninguém lembra mais como uma nota. Mas é aquela azulzinha que tem um peixe, né? A garopa. A garopa? Eu acho que é. Se você não sei se alguém lembra aqui do Banco Imobiliário, né? O Banco Imobiliário não tem umas notinhas. E os mais recentes, antigamente era um papel mais, mas os mais recentes eles estão imprimindo muito similar às notinhas que a gente usa normalmente. Então, uma notinha do Banco Imobiliário de R$100, ela é só semelhante à nota verdadeira que alguns ainda têm no bolso aí. Né? Aquela notinha lá da garupa. Então, a nota recém-saída da Casa da Moeda, ela não é parecida, ela é a moeda. Então, exatamente, o homozios é aquilo que é semelhante, a similaridade é aquela, não é semelhante, ela é. Ok? Então, essa é a grande diferença, né? É a mesma diferença que a gente vê nessa nota de R$100 e a nota de brinquedo que tenta imitá-lo, né? Aí foi definido então, a partir dessa definição dessa palavra, que Jesus era homozios, que Deus é o Deus de Deus e luz de luz, né? O resultado de todo esse debate foi o clímax daquele concílio. Irmãos, a gente está falando aqui, vai falar no máximo 30 minutos. Um concílio não se decide somente assim. Então, houve discussões e muitas discussões para chegar a esse veredito. O resultado, então, foi que Deus é o Deus de Deus, luz de luz
gerado, não criado. Essa é a definição que saiu. E essa definição ela foi escrita em um papel chamado credo, que esse credo é o credo de Nicéia, que originalmente ela não tem algumas coisas, ela foi referendada posteriormente pelo credo de Constantinopla. Então, as palavras que foram definidas de forma geral, a gente vai ler depois o credo todo aqui, cremos em um só Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial, que é exatamente a palavra homousios, ao Pai. Então, de forma geral, isso foi escrito em um papel que foi a base, a partir dali, a base da fé da igreja cristã, né? Então, a partir desse momento, toda aquela ideia que o Arian ensinava, que Jesus era um ser gerado, deixa de ter significado, né? Essa razão pelo qual o credo termina, ou terminava de forma dura, tornando anátema, rejeitando qualquer um que ousasse dizer que Jesus teve um começo, ou como ele é um ser mutável. Tá? Bom, Nicéia, então, ele somente confirmou os versículos bíblicos, né? Esse primeiro de João 1:1 a gente já leu, mas tem também Colossenses 2:9, que diz que nele habita, declaração de Paulo à igreja, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, é homousios também para Paulo, né? Em Hebreus 1:3, que diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, falando sobre Deus. E lá em João 10:3, quando ele mesmo declara, eu e o Pai somos um. Então, existe ainda hoje objeções de que a palavra homousios não está explicitamente escrita na palavra. Muita gente se questiona por conta disso, mas o concílio de Nicéia não estava inventando nada. Por quê? Porque a realidade é que ela apenas sistematizou aquilo que já confessava as Escrituras, né? Que os apóstolos ensinavam desde o início. Então, lembram que houve essa ideia da perseguição? Nesse meio da perseguição, de lá do início dos apóstolos até 325, surgiram várias ideias, não vou falar heresias, mas essa foi uma heresia, mas ideias contrárias àquilo que era ensinado pelos apóstolos. E, nesse caso, o que a gente está tratando especificamente aqui foi o que o credo de Nicéia trouxe para nós contra o arianismo, né? Então, o credo se apresentou, mas a gente percebe que se apresentou enquanto a utilização daquela palavra, homousios, mas a gente já tem dentro da própria palavra, onde se afirma que o verbo era Deus, onde que nele habita toda a plenitude da divindade, e descreve o resplendor da glória dele e a expressão exata do ser dele, de Deus, e por final de que o próprio Cristo afirma que ele e o Pai somos um. Bom, mas assim, o que é que a gente tem a ver com isso, né? A gente percebe que há uma conexão de 325, do ano de 325, para o ano de 381, lá em Constantinopla, e depois chegamos a 1647 depois de Cristo, porque primeiro
lá em 381, o Concílio de Constantinopla, ele afirmou também a divindade do Espírito Santo. Porque, inicialmente, o credo de Nicéia, ele falava um pouco sobre o Espírito Santo, mas não dava a ênfase que ele deu a Jesus como Deus, né? Então, em Constantinopla houve uma revisão, e essa revisão fechou exatamente o dogma da Trindade, quando nos apresenta Deus como um ser triuno e revelado nas pessoas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Depois isso vem alcançar a gente, enquanto a reforma protestante, que os reformadores, eles não apenas preservaram todos esses detalhes do credo de Nicéia e de Constantinopla, mas na nossa própria confissão de fé de Westminster, que é de 1647, mais de 1.300 anos depois, ela traz fortemente a palavra do Atanásio, a Homosios, declarando que há uma divindade de 3 pessoas em uma mesma substância, poder e eternidade. Então, a gente tem lá no capítulo 2, 3 da Confissão de Fé de Westminster, a declaração de que na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E o Filho é eternamente gerado pelo Pai. Tá? Então, o que é que a gente está relacionando? Estamos relacionando Nicéia até Westminster, que é a confissão de fé que a gente segue. Ok? Então, a Nicéia, a confissão de fé de Nicéia é em essência, a nossa própria fé reformada. E que, consequentemente, a batalha travada naquela época também é a nossa batalha hoje. A gente vai ver isso nas próximas aulas, né? A gente vai ter aqui algumas explicações acerca de algumas seitas que trabalham constantemente contra essa ideia de que Jesus é Deus, né? Então, essa é a nossa base e a gente precisa compreender exatamente isso, né? Que o arianismo ele não morreu, apenas mudou de nome. Por quê? A batalha pela verdade ela não terminou em 325. Colocar Jesus numa caixinha é a função de muita gente ainda hoje. As discussões teológicas que até nos meios evangélicos tentam colocar Jesus como um ser abaixo da sua divindade exclusiva. Tá? Então, o que é que a gente percebe? Que a gente pode ser levado a acreditar que foi encerrado lá em 325, essa batalha acerca da divindade de Jesus. Mas há uma persistência, há uma recorrência dos diversos credos em querer reduzir a divindade de Jesus à mera criatura. Tá? Deus, isso é constantemente, irmãos, né? A gente percebe, às vezes até em conversas com outras pessoas, que esse uso dessa redução da divindade de Jesus é um fato que corriqueiramente a gente... Algumas são tão sutis que a gente nem percebe, mas a gente tem que estar alerta, né? Vamos lá. Estamos partindo para a nossa finalização. Bom, aí a gente tem, pelo menos, algumas que vão ser apresentadas aqui, né? A gente tem os testemunhas de Jeová. Eles ensinam que Jesus é Miguel, o arcanjo, então é a primeira criatura de Deus. Esse talvez seja
a base principal da ressurreição do arianismo moderno, né? Depois a gente tem o mormonismo. A gente tem muito mais, irmão, mas a gente vai se ater exatamente a algumas dessas aqui. O mormonismo, que ensina que Jesus é o nosso irmão mais velho e ele é apenas um Deus, um deusinho, né? Entre muitos deuses em potencial, ele ataca diretamente a substância divina que Jesus possui. Interessante que o mormonismo, ele diz que todos nós somos deuses similares com Jesus. Então, basta você ter algumas práticas, os meninos vão falar sobre isso aí depois. O erro diário, longe de ser apenas uma nota de rodapé da história antiga, ele está muito mais perto do que a gente imagina e manifesta-se exatamente nesses grupos mais modernos, que replicam a mesma heresia condenada em Nicéia. Explicitamente, Testemunha de Jeová, depois o mormonismo e alguns sutis, né? O que está colocado para ser falado, acho que é a próxima aula, não me recordo agora, o Eric pode falar depois qual é a próxima aula, é que alguns também falam de Jesus só como um bom exemplo, um mestre moral, um amigo, e esquece que ele é o Criador e mediador único, né? Essa história da mediação de Jesus como mediador único vai ser tratada aqui em uma das aulas pelos demais presbíteros que estão escalados para ministrar. Bom, então, qual é o nosso alicerce? O nosso alicerce, e aí está meio trocado aí, porque a gente estabeleceu apenas o fundamento, né? Nas próximas semanas a gente vai usar o mesmo credo como a nossa lente para analisar esses desvios modernos. A gente vai tratar aqui das Testemunhas de Jeová, do mormonismo e da mariologia e seus desvios que podem ofender a singularidade de Jesus como mediador, né? Então é uma forma sutil de apresentar Jesus como uma pessoa que está no mesmo nível de que outra, né? Mas além dessas, irmãos, tem muito mais. Então, o que a gente aconselha é que você venha participar do nosso curso, que a gente trata isso também, tá? E por último, para a gente concluir, irmãos, a gente tem essa observação a fazer. Confessar Jesus não é luxo, é uma necessidade. Confessar Jesus não é luxo, é fidelidade. O que é que Nicéia nos ensina? Ensina que a precisão doutrinária não é um exercício acadêmico para teólogos, é a tarefa de cada cristão em cada geração para guardar o coração do Evangelho e adorar a Deus em espírito e verdade. A igreja ela não sobreviveu por 1.700 anos porque foi flexível. Ela sobreviveu 1.700 anos porque foi fiel. Esse ato de fidelidade ao Deus que se revelou, ao Cristo que nos salvou, ao Evangelho que nos foi confiado. A flexibilidade tem que ser valorizada, tem que ser desvalorizada, porque o que é a verdade é que tem que ter explícito. A ortodoxia de que Deus, Jesus e o Espírito Santo é um único Deus, né? A lição duradoura é que Jesus é Deus, e essa verdade muda absolutamente tudo, e que a gente precisa ser encontrado tão fiéis quanto aqueles que nos procederam. Eu queria colocar aí para a gente, somente para a gente conhecer o credo niceno-constantinopolitano. E aí, por que é constantinopolitano? Porque é o complemento que houve lá no concílio de Nicéia, né, em 381. Tá certo? Vamos todos ler, irmãos, por favor. Cremos em um Deus Pai, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo,
o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, aquele que por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que como o Pai e o Filho, conjuntamente, é adorado e glorificado, que falou por meio dos profetas. Cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados e aguardamos a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. Amém.